Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar a vocês como fazer uma parede de alvenaria. Essa parede foi feita onde vai ser o meu novo estúdio de gravação. E como esse lugar antigamente era a cozinha de um bar, tem várias peculiaridades que interferiram no processo, mas eu vou mostrar tudo pra vocês. E nesse vídeo eu quero mandar um abraço pra vocês que estão sempre aqui nos comentários, e em especial pro Jaime Carvalho, o Antônio Carlos, Marcelo, Vivian, Marquinhos, a Ana Maria e o Álvaro. São muitas pessoas queridas, eu leio tudo e sou muito grata. Muito obrigada. Para fazer essa parede eu chamei 2 pedreiros da minha confiança para me ajudar. Como sabem, eu sou engenheira, então teoria é comigo mesmo. Mas como a prática exige muita força física, e muita experiência, eu preferi chamar eles. Então vamos lá ver como foi isso? Começamos descascando um pouco da parede lateral, para garantir aderência com a nova parede. O certo seria descascar um pouco mais, mas como os eletrodutos já estavam aparecendo, descascamos só a superfície mesmo. Para a argamassa de assentamento dos tijolos, usamos 14 latas de areia média peneirada e 1 saco de cimento. Isso varia, tá? Cada profissional faz de um jeito, mas essa quantidade e traço foram ideais. Aqui não usamos aditivos. A definição do traço de argamassa para assentar tijolos depende principalmente de sua função e local de aplicação. O traço para argamassa de assentamento vai ser diferente do traço de argamassa de revestimento e da argamassa de assentamento de revestimento. Ele faz 3 montes da mistura de areia e cimento. Assim que cria um monte, o desfaz e cria outro, para que a mistura fique bem homogênea. Olha só que legal! Aproveitando para lembrar vocês que esse é um vídeo patrocinado pela Internid. Eles têm tudo no que se refere a materiais elétricos. Se você não conhece, clica no link que está na descrição do vídeo, ok? Agora abrimos o meio para jogar água. A quantidade de água se limita à consistência que a pessoa quer trabalhar. O importante é que não fique muito mole, a ponto do peso do tijolo a expulsar para os lados, e nem muito dura, para que tenha boa aderência. Depende também da umidade que a areia se encontra. Quer um vídeo sobre traços de argamassas? Se sim, deixe aqui nos comentários para eu saber se vocês querem. Aí eu faço, tá? Como vocês podem ver, eu fui substituída rapidamente. Haja força física, gente! A primeira fiada é sempre a mais importante. É a referência para a elevação das fiadas superiores. É de extrema importância a verificação da inclinação e ângulos dessa primeira fiada. Esse tijolo serviu para desalinhar a referência devido à inclinação que falei para vocês. A argamassa deve ser colocada no bloco inclinado a 45 graus para não escorrer e nem entrar nos furos. É importante molhar os tijolos antes de aplicar a argamassa, porque o tijolo absorve a água da argamassa e a aderência não fica boa se o tijolo estiver seco. Nesse caso, os tijolos já estavam todos úmidos, então foram poucos os que precisamos molhar. À medida em que colocamos os blocos com a argamassa, verificamos o ângulo com essa linha de referência fixada em um ponto e também o prumo e a inclinação horizontal. É importante dizer que essa parede é de vedação somente, não é estrutural. E ela teve que ser feita abrindo um certo ângulo para não encostar na caixa de disjuntores e para podermos isolar alguns pontos elétricos da laje superior. Não podemos esquecer de medir e planejar a parede descontando o vão da porta. Nesse caso, a porta foi de 80 centímetros, mas espaçamos um pouco mais para caber o marco da porta também. Para a boneca, ou seja, o pedacinho de parede do outro lado da porta, precisamos cortar o bloco de tijolo e fomos encaixando com a argamassa no pilar existente. Essa parede não sofre ação de vento, nem sobrecarga, pois a laje é rebaixada, e também não sofre punção. Então eu não interferi muito no trabalho com as normas de engenharia, relacionadas à amarração de alvenaria com pilares. Para melhor fixação, a armação precisou ser improvisada. Furamos um pilar com uma broca de mesmo diâmetro do ferro e encaixamos, com 6 a 8 centímetros para dentro do pilar.
Claro, gente, essa execução serviu para esta parede, neste caso. A execução seria outra se fosse num empreendimento de grande porte, se a parede sofresse ação do vento, sobrecarga, punção ou qualquer deformação. Para a segunda fiada, o processo é o mesmo. O que se deve observar é a amarração de tijolos em relação à fiada inferior. Repare que o centro do bloco da segunda fiada se localiza exatamente sobre a junta da fiada de baixo. O ideal é que a espessura da junta da argamassa seja entre 1,5 e 2 centímetros. Por isso, a consistência não pode ser muito mole. É claro que eu preciso palpitar, né? Senão não sou eu. Novamente, linha, nível e prumo. A terceira fiada deve ser igual à primeira. Improvisamos na fixação com armação, como fizemos na boneca, furando com broca e encaixando o ferro. Com o ferro alinhado, colocamos a argamassa e seguimos o processo. E eu tive que fazer também, né, gente? Mas confesso que é difícil, viu? Bloco extremamente pesado e com argamassa pior ainda. E olha que a musculação aqui tá em dia, hein? Esse ponto de iluminação no teto vai ser retirado, e aí eles estavam medindo a altura certa da porta para contornar com a alvenaria. Com os blocos no lugar, é hora do chapisco. A massa deve ser bem mais molinha do que a de assentamento dos blocos. Vai mais água nesta. E para variar, super difícil de fazer. Olhando parece simples, mas precisa de uma técnica gigante para conseguir fazer bem feito e que grude na parede. Depois passamos a régua nivelando a referência da espessura, que no caso é esse pedacinho de cerâmica. Isso serve para não desnivelar, não afundar, sabe? Se errar nessa parte da régua, é só passar um pouquinho mais de argamassa onde afundou. Com a parede um pouco mais seca, mas não totalmente, molhamos mais um pouco e alisamos o reboco para ficar mais fácil de receber o acabamento de massa corrida e pintura. E assim vai ficando mais lisinho, gente. Depois é só passar o filtro, que é essa esponjinha molhada, e pronto, só deixar secar. Gente, obrigada por terem chegado até aqui. Qualquer dúvida é só me deixar aqui embaixo nos comentários, tá bom? Me segue lá no Instagram, que é o @isadora.marcal, e também conheça o da Internide, que é @internideoficial. Beijo!